Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Bom, parei o vídeo aqui, né? Na última aula, estava acabando o tempo, então vamos continuar a nossa dedução, né? Menos log de KW dá PKW, e aí quando a gente aplica o menos log nessa multiplicação, né? A gente pode usar a tal da propriedade dos logaritmos, né? Que fica assim, vai ficar menos log de KB mais, né, o vezes vira mais, menos log de KA, ok? E aí vamos usar aqui, ó, na química, tudo, menos log de qualquer coisa é o mesmo que P qualquer coisa, mais menos log de qualquer coisa é o mesmo de P qualquer coisa, certo? É igual a PKW. Então tá aqui mais uma fórmula bonitinha aqui para vocês, né? PKW é igual a PKB mais PKA. Certo? Tá aqui mais uma fórmula útil aí pra gente. Muito bem. Para finalizar, então, vamos colocar uma última fórmula útil aqui para vocês. KW tem um valor para ele, né? Que é 10 elevado a menos 14. Então, menos log de KW, né? Dá, quando eu aplico menos log em KW, né? 10 elevado a menos 14. Quando eu aplico menos log, né? Menos log de 10 elevado a menos 14, o menos corta esse log corta esse 10, sobra 14. Então, PKW é igual a 14. Certo? Não lembro se eu já falei disso para vocês. Eu acho que eu já falei, mas se eu não falei, estou falando agora, né? O valor de KW eu já mostrei para vocês, né? Um valor que pode ser obtido através do experimento, tá? A 25 graus e tudo mais. Quando eu aplico menos log, né, de 10 elevado a menos 14, ou seja, PKW é 14, certo? Se PKW é 14, eu posso inferir essa outra fórmula, né? 14 é igual a PKB mais PKA. Tá aqui, ó, mais uma formulazinha útil. Se PKW é 14, 14 é igual a PKB mais PKA. Tudo bem, gente? Então, só para a gente sintetizar, vamos montar aqui uma lista de novas fórmulas. Olha lá. Então, fórmulas deduzidas no dia de hoje. KW é igual a KA vezes KB. 10 elevado a menos 14 é igual a KA vezes KB. Outra formulazinha útil. PKW é igual a PKA mais PKB. Nossa, tem uma criança chorando aqui. E, por último, PKA mais PKB. Isso dá 14. Certo? 4 fórmulas novas aí para vocês. Muito bem. A pergunta que não quer calar agora é: por que eu deduzi essas fórmulas, né? Então, tudo aquilo que a gente falou anteriormente de forma qualitativa, né, de entender a conjugação do equilíbrio químico, né, o par conjugado no equilíbrio, dá para a gente mensurar por meio de dados quantitativos. Professor, como é que é isso? É assim, ó.
Vamos lá, vamos tentar entender o que o tio está falando. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, uma substância HX qualquer em contato, ó, o tio vai fazer com corzinha diferente para você entender, ó. HX em contato com uma substância Y qualquer, num estado de equilíbrio químico, certo? Aí, ó, aqui essa substância HX vai protonar essa substância Y. Nossa, o neném tá bravo, hein? Então, aqui eu vou ter HY mais e a substância X menos. Ó, o tio tá fazendo com corzinha diferente para você entender. Ó, então quando a gente olha para essa reação, HX é o meu ácido. É ele que está protonando a estrutura Y. Portanto, a estrutura Y é a minha base. Se a minha estrutura Y é a minha base, a minha estrutura protonada do outro lado é o meu ácido conjugado. E o meu ácido, depois que perde o próton dele, ele se converte na minha base conjugada. Então, essas duas estruturas em marrom, né, são o meu par conjugado, HX, X-. Essas duas estruturas em rosa são também o meu par conjugado, Y e HY+. Então, essa reação, meus amores, ela ocorre nesse sentido e nesse sentido. Então, vamos pegar o par conjugado marronzinho, certo? Olha, a estrutura HX, ela está se comportando como ácido nesse sentido. Então, existe uma constante Ka nesse sentido, certo? Constante ácida, né? A substância HX está se comportando feito um ácido nesse sentido, tudo bem? Por outro lado, a substância X-, né, ela é capaz de aceitar um próton da substância HY. Então aqui essa substância em rosa é o meu ácido conjugado, né? Ela pode, no sentido inverso, protonar o X e converter X em HX, né? Então essa reação ocorre nesse sentido também, né? Então quando eu olho para o par conjugado marronzinho, né, a estrutura X- pode se comportar nesse sentido como base. Então existe um Kb nesse sentido, Ka para lá e Kb para cá, né? E existe uma propriedade muito interessante que é Kb Ka vezes Kb dá 10 elevado a menos 14. E nós já vimos que numa série de exercícios que o tio deu lá atrás, que a partir do pH, né, quando eu dissolvo um ácido em água, né, a partir do pH resultante eu consigo calcular Ka. Então, se eu tenho Ka e eu tenho essa propriedade aqui, ó, né, e eu tenho esse valor aqui, eu consigo calcular Kb. Eu consigo prever Kb, ó que legal, né? Então, a partir de uma constante de equilíbrio de um sentido, eu consigo, e dessa propriedade que nós já deduzimos, eu consigo calcular Kb, né? Então, é isso que a gente vai fazer nos exercícios daqui a pouco. Exercícios que trabalham essa parte quantitativa, tá? Então, da mesma forma que eu tenho, olha só que curioso, da mesma forma que eu tenho um Ka marronzinho daqui para cá, porque essa substância está se comportando como ácido daqui para cá, e eu tenho um Kb marronzinho, porque essa substância X- está se comportando feito um Kb aqui, daqui para cá, né? A substância rosinha, nesse sentido, está se comportando feito base. Então, existe um Kb daqui para cá, né? E essa substância rosinha do outro lado, né, que é o meu ácido conjugado, está se comportando feito ácido daqui para cá. Então existe um Ka daqui para cá, ó, né? Olha só que legal, gente, né? Só que quando a gente vai estar
trabalhando com os dados quantitativos, a gente sempre tem que tomar alguém como referência, né? Então, ou eu pego o que está de marrom como referência, ou eu pego o que está de rosa, né? Então, vamos pegar, de repente, o que está em marrom, né? Então, vamos pegar aqui um exemplinho para você ver. Um exemplo prático. Olha lá. Vamos imaginar aqui, por exemplo, ó, o ácido fluorídrico, né? O ácido fluorídrico, quando ele está dissolvido em água, ó, eu vou colocar água de rosa. Olha lá. Quando ele está dissolvido em água, olha lá, ele protona a água, formando a estrutura H3O+, e ele forma a base conjugada lá do outro lado, né? Então, ó, quando eu olho para essa reação química, esse aqui é o meu ácido. Então, existe um Ka marronzinho daqui para cá. E essa daqui, ó, é a minha base conjugada. Então, existe um Kb daqui para cá. Ó, da mesma forma, de rosinha, a minha água está se comportando feito base daqui para cá. Então, existe um Kb daqui para cá, um Kb rosinha. E a estrutura H3O+, está se comportando feito ácido daqui para cá. Ó. Ela é capaz de protonar essa estrutura, fazendo com que esses produtos se convertam novamente em reagentes. Então, existe um Ka daqui para cá. Ó. Essa estrutura é rosa. Essa estrutura rosa é ácida daqui para cá. Né? Ela tem um comportamento ácido. Tudo bem? Conjugado. Ó, é o meu ácido conjugado. Muito bem, mas aí eu preciso tomar alguém como foco, tá? Então, vamos esquecer a estrutura rosa. Eu poderia colocar a estrutura rosa como foco, mas eu não vou pegar ela como foco. Eu vou pegar o par conjugado marrom, né? Então, o ácido fluorídrico, quando eu dissolvo ele em água, eu consigo, através do pH medido, calcular a constante de equilíbrio dele. Qual que é a constante de equilíbrio dele? Vamos olhar lá na tabelinha. Eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco. É 6,8 vezes 10 elevado a menos 4. Essa é a constante do ácido fluorídrico. Certo? Muito bem. Eu já deduzi com vocês uma propriedade. Qual que é a propriedade? Ka vezes Kb dá 10 elevado a menos 14, certo? Então, eu consigo, por meio dessa propriedade e desse valor aqui que dá para medir experimentalmente, eu consigo calcular esse Kb aqui, ó, o comportamento do íon fluorito como base conjugada nesse sentido. Então, o Kb, quando eu faço essa continha, né? Ka, eu sei que é 6,8 vezes 10 elevado a menos 4. Kb, eu não sei quanto que é, 10 elevado a menos 14 eu tenho. Quando eu passo esse camarada para lá dividindo, eu acho o valor do meu Kb, que é 1,5 vezes 10 elevado a menos 11. 1,5 vezes 10 elevado a menos 11. Dá para quantificar esses Ks, né? Dá para determinar esses Ks. Todos eles. Tudo bem? E olha que bacana, essa propriedade funciona mesmo, gente. Olha, quando eu pego, isso daqui o tio tirou de um livro, tá? Tabela 16.5, lá do livro do Brown. Você pega, por exemplo, o ácido nítrico, né? É um ácido, tudo bem? A base conjugada dele é o íon nitrato. Né? Qual que é a constante para o ácido nítrico? O livro aqui não informou exatamente, porque como ele é um ácido muito forte, o Ka é gigantesco. É isso que importa. Qual que é o Kb? Né? Se o Ka é gigantesco, se esse sentido, né, do ácido,
se comportando feito ácido, ele é muito forte, ou seja, Ka é gigantesco. O sentido contrário, o íon nitrato como base, ele tem comportamento desprezível, né? Então, a constante no sentido contrário, ela é desprezível, de modo que a multiplicação entre esses Ks sempre dá 10 elevado a menos 14. E olha só que curioso, né? Ó, se você pegar para todos esses ácidos e suas respectivas bases conjugadas, multiplicar o Ka vezes o Kb, ó, dá sempre 10 elevado a menos 14. Ó, ácido fluorídrico. Quando você multiplica um pelo outro, dá 10 elevado a menos 14. Você pegar esse ácido aqui, ó, esse valor, multiplica por esse valor, o comportamento dele como ácido num sentido e o comportamento dele da base conjugada no outro sentido, sempre o valor vezes o outro dá 10 elevado a menos 14. Pode fazer na sua calculadora que vai dar certo. Ó, esse ácido aqui, que é o ácido carbônico, ele como ácido, né, tomando o primeiro hidrogênio ionizável, ó. Quando ele protona a água, a constante ácida dele é essa daqui, ó, né? Por outro lado, o íon bicarbonato, né, quando atua no outro sentido, né, atua como base, ou seja, recebendo o próton, né, ele tem o valor da constante dele como base é essa daqui, ó. Se você multiplicar um valor pelo outro, você vai achar 10 elevado a menos 14. Tudo bem, gente? Tá claro aí? Todo mundo compreendeu as propriedades, tudo que a gente comentou até agora? Muito bem, então vamos aplicar essas coisas, toda essa parte qualitativa e quantitativa que a gente viu, vamos aplicar isso para a resolução de exercícios. Vamos lá. Então agora vamos pegar um exercício sem usar número, só pensando em termos de dados qualitativos, tá? No último vídeo, na semana passada, nós paramos no exercício 8. Eu vou dar continuidade aqui à numeração dos exercícios da semana passada, tá? Por isso que eu botei 9 aqui. Então vamos lá. Para cada uma das seguintes reações, use a figura 16.4 para determinar se o equilíbrio se localiza predominantemente à esquerda ou à direita. Então tá lá, reação A e B. Vem com o tio para a folhinha. Vamos lá. Então, ó, perceba que ele não deu nenhum valor de constante de equilíbrio. Ele só está pedindo para a gente tratar as questões de maneira qualitativa. Só pensando. Então tá lá, eu vou copiar para vocês aqui, ó. O íon HPO4 menos 2 em contato com água. Ah lá. Ele vai formar H2PO4 menos mais hidroxila. Tudo bem? Muito bom. Então, qual que é o segredo para resolver esse tipo de exercício? É sempre comparar ácido com ácido e base com base, para tentar pensar para que lado que essa reação está deslocada. Então, vamos classificar todo mundo aqui na brincadeira? Olha lá, HPO4, quando eu olho ele antes e depois, ó, ele está sendo protonado pela água, né? Então ele é a minha base. Por outro lado, a água, quando eu comparo ela antes e depois, ó, ela está perdendo um H+. Então ela é que está protonando o HPO4, ela é o meu ácido. Tá bom? Muito bem. Agora, a minha base, quando recebe um próton, ela se transforma do outro lado no meu ácido conjugado. Certo? E o meu ácido, quando ele perde o próton dele, ele se converte do outro lado na minha base conjugada. Beleza? Então, para que lado essa reação está deslocada?
Essa é a questão. É isso que está perguntando na questão 9, né? Se está deslocada daqui para lá, quer dizer que eu tenho, se eu pudesse olhar no microscópio, eu tenho predominantemente essas duas espécies e bem pouco dessas duas espécies. Se tiver deslocado para lá, quer dizer que eu tenho predominantemente a formação dessas duas espécies e quase nada dessas duas espécies, né? Ou bem menos dessas duas espécies. Então, como é que eu posso prever para que lado que está deslocado, né? Se apenas olhando para aquela tabelinha da força, tá? Então, eu posso fazer isso comparando ácido com ácido e a base com a base. Vamos fazer isso? Então, vamos lá. Vamos comparar a água como ácido e o H2PO4 como ácido. Olha lá. Ixi, a iluminação aqui não está ajudando muito, né? Deixa eu apagar a luz aqui para ver se melhora. Acho que melhorou. Tirou a luz ali da... Vamos lá. Então, água como ácido. Vamos pegar aqui a coluninha do ácido. Cadê a água? Ó? A água como ácido, ó. Olha a força dela. Tá desprezível. Tá? Agora vamos pegar o H2PO4. Cadê o H2PO4 como ácido? Cadê ele? Difícil de achar aqui. H2PO4 menos, aqui, ó. Ó, então, a água, ela tá como fraco, mas próximo do desprezível como ácido. O H2PO4 também é fraco, né? Mas, ó, ele tá mais próximo da atuação como um ácido forte. Ele continua sendo fraco, mas ele é mais forte do que a água como ácido. Então, quando eu olho para a água de um lado e para o H2PO4 atuando como ácido, esse camarada é forte e a água ela é fraca, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa para as bases. Olha lá, eu vou olhar para essa estrutura atuando como base e para essa estrutura atuando como base, certo? Então vamos lá, agora vamos mudar a coluninha. Agora nós vamos olhar para a coluninha da base, né? Então, cadê a hidroxila como base, ó? A hidroxila como base, ó, ela tá aqui, ó. Na linha, ó, ela já é forte, considerada forte, tá? Já vamos pegar aquela estrutura HPO4 como base. HPO4 menos 2, ó. Ó, ela tá dentro aqui da linha do fraco, né? Mas até que relativamente próximo do forte. Mas quem que é mais forte? A hidroxila. A hidroxila é mais forte do que o íon HPO4. Então, quando eu comparo, olha só, a hidroxila é muito forte, né? E o íon HPO4 é o mais fraco, né? Então, o que que eu percebo aqui, ó? Quando eu olho para esse equilíbrio químico, olha que legal, gente. Eu estou tratando de maneira só qualitativa, tá? Sem usar as constantes. Tudo bem? Eu percebo que esse íon é um ácido forte, né? E essa base, essa hidroxila também é uma base forte. Então, essa reação, ela é predominante. Ela ocorre com mais força, né? Então, quando eu olho para esse equilíbrio químico, ele é altamente deslocado para a esquerda, né? Então, essas estruturas são mais fracas, ok? Tudo bem? Vamos lá, vamos fazer a letra B para você entender. Dá para fazer isso aqui colocando os valores também, tá? Os valores da constante de equilíbrio, tratar o fenômeno de maneira mais quantitativa. Nós vamos fazer isso daqui a pouco, beleza? Então, o segredo é perceber, olha lá, já está a respostinha aqui da letra A, é esquerda. Da letra B, é deslocado para a direita, tá?
Só que isso aqui fica para casa. Você faz a mesma coisa na letra B, aqui pro tio, tá? Ah, vamos fazer? Vamos fazer, vai. Vamos copiar aqui, vai. Para você treinar. Depois eu acho que eu deixo um desse para casa. Então, letra B. Letra B. NH4 mais hidroxila menos, num estado de equilíbrio químico, com NH3 mais água. Certo? Muito bem, vamos olhar e vamos classificar conforme Bronsted-Lowry. NH4, isso aqui está atuando como ácido, né? Ó. Protona essa estrutura e se transforma em NH3. Ó. Então, esse daqui é o meu ácido. Essa daqui é a minha base. Né? Tá recebendo próton, se convertendo em água. Se esse aqui é o meu ácido, essa daqui é a minha base conjugada. Se essa daqui é a minha base, esse aqui é o meu ácido conjugado. A reação no sentido contrário também ocorre, né? Essa água protona a amônia se converte no íon amônio e a água se converte em hidroxila, daqui para lá. Certo? Muito bem. Então, vamos comparar ácido com ácido. Ó, o íon amônia se comportando feito ácido e a água se comportando feito ácido. Vamos olhar lá para a tabela? Olha lá. Coluninha do ácido. A água se comportando feito ácido é quase desprezível, né? Já o íon amônio, cadê o íon amônio? Ó, ele é fraco, mas ele está mais próximo dos fortes do que a água. Então, o íon amônio, ele é mais forte do que a água se comportando feito ácido. Então, vamos lá. Então, quando eu comparo esse par, aqui, esse aqui é o forte e a água, ela é fraca. Agora, vamos comparar as bases. Muda de coluninha, tá? Olha lá, a hidroxila como base e a amônia como base. A amônia não é uma base fraca, né? Mas a hidroxila é uma base muito mais forte. Vocês vão ver lá, ó. Olha lá. Muda a coluninha. Agora é a coluninha da base. Cadê a hidroxila? Ó? Ela é forte. E a amônia? Ó, a amônia também, ó, ela é fraca, já próximo do forte, né? Mas quando você compara a hidroxila e a amônia atuando como base, a hidroxila é mais forte. Então, olha só que legal, gente. Essa hidroxila é forte e a amônia é fraca. Então, se eu pudesse olhar esse equilíbrio químico dentro de um recipiente, num microscópio, eu ia enxergar muito dessas duas estruturas e bem pouco dessas duas. Ó, essa estrutura ela é muito forte como ácido. Essa estrutura é muito forte como base. O que significa ser forte como base? Significa que ela tem alta tendência a receber prótons. Então, esse equilíbrio é altamente deslocado para a direita, né? Essa estrutura tem muita força em relação à outra, claro, né? Em relação à água. NH4, mas não é um ácido forte, né? Mas comparando ele com a água, ele é um ácido forte. Então, essa estrutura tem alto potencial para protonar, essa estrutura tem alto potencial para receber o próton. Então, essas duas estruturas sempre têm alto potencial, né? Um para dar, outro para receber. E, por outro lado, essa estrutura também tem força para protonar e essa estrutura também tem força para receber. Só que esse sentido não é favorável, né? Ele ocorre, né? Mas numa
numa quantidade muito menor, né? Numa intensidade muito menor. Então, essa reação química ela é altamente deslocada para a direita, tá? Essas estruturas, se eu pudesse enxergar esse equilíbrio químico no microscópio, eu ia enxergar muito dessas duas estruturas e bem pouco dessas duas, tá? Então, vai ocorrer o equilíbrio químico, você vai perceber, por exemplo, essas estruturas reagindo e formando um pouco dessas estruturas, mas muito mais essas duas estruturas reagindo e formando essas. Tá claro, gente? Então, esse exercício é um típico exercício que a gente está trabalhando o fenômeno de maneira qualitativa, tá? Tá dando 31 minutos, eu vou parando o vídeo por aqui. No próximo a gente continua do exercício 10, tá bom? Beijo, beijo e até a próxima.